Judeus que vivem nos Estados Unidos anti-sionista queimam bandeira sionista do Estado de Israel. Confira comigo o vídeo a seguir. Mas alguém pode até dizer por que os próprios judeus estão queimando a bandeira do próprio país de origem deles. A questão é, existem judeus raiz, aquele que segue o judaísmo da antiguidade, como por exemplo os dos grupos ortodoxos, que é um dos grupos que rejeitam o sionismo, e existem os sionistas, judeus criados a partir do Estado de Israel pela ONU em 1948. Para quem não sabe, o Estado de Israel, criado pela ONU em 1948, não é aquele Israel da Bíblia. O Estado de Israel, criado pela ONU, foi um movimento político do fim do século XIX, que estabeleceu o Estado de Israel. Enquanto o sionismo busca um Estado nacional judeu, enquanto grupos como os Satmar e Neturei Karta aguardam o Messias. Porque, para os sionistas, a criação do Estado de Israel é uma conquista da terra prometida da Bíblia. Já para os judeus raiz, como grupos religiosos ortodoxos, acreditam que o Estado só deve ser estabelecido com a vinda do Messias, e não a criação de um Estado criado por fundamentos de ideologias políticas sionistas. Então, existe uma diferença entre sionismo e judaísmo. Sionismo é uma ideologia política fundamentada na criação ideológica de um Estado de Israel soberano. Já o judaísmo é um sistema religioso da antiguidade oriental criada pelos povos hebreus ou israelitas. Lembrando que não é obrigado você ser judeu e ser sionista, como também ser sionista, ser judeus. Em Israel, os judeus são a maioria da população, cerca de 80%, enquanto nos Estados Unidos
apresentam apenas cerca de 2%. Isso influencia profundamente como eles expressam sua identidade. Os israelenses vivem em um Estado sionista judeu, onde a cultura, o idioma e as instituições são moldadas por essa realidade. Os americanos, como minoria, costumam se organizar em comunidades, sinagogas e associações para manter sua herança, ou seja, a sua herança tradicional judaica. A maioria dos judeus americanos é de origem asquenense, descendente de comunidades da Europa Central e Oriental. Já no Estado sionista de Israel, há uma maior diversidade. Além de asquenenses, há muitos sefarditas do Mediterrâneo e Península Ibérica e Misraim, do Oriente Médio e Norte da África, sendo que o número de judeus de origem marroquina, por exemplo, é maior do que o de todos os países europeus combinados. O hebraico é a língua materna e oficial de Israel, usada no dia a dia, na educação e na política. Nos Estados Unidos é o inglês, é a língua principal e oficial, e o hebraico é geralmente aprendido apenas para fins religiosos ou culturais, com conhecimento mais limitado. Para muitos israelenses, a identidade judaica está ligada à nacionalidade, como no caso do Estado judeu sionista, ao serviço militar e à participação na vida do país, não necessariamente à prática religiosa formal. Já nos Estados Unidos, a afiliação a sinagogas e a participação em rituais são formas mais comuns de expressar a identidade judaica. Lembrando que os judeus americanos, ou seja, estadunidenses, estão inseridos na cultura estadunidense, enquanto os israelenses têm costumes, valores e referências culturais próprias, ligadas à história e à realidade do Oriente Médio. Nos Estados Unidos, as correntes mais numerosas são a reformista, cerca de 38%, a conservadora, 33%, e a ortodoxa, 22%. Em Israel, a divisão é diferente. Cerca da metade se define como secular, seguidos por tradicionais, religiosos e ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos apresentam cerca de 12% da população judaica israelense, uma proporção maior do que a dos Estados Unidos, e têm um papel mais influente na política e na sociedade. Mesmo entre os seculares, muitos israelenses participam de rituais, como o Seder de Pessah ou o jejum de Yom Kippur, que estão integrados à cultura nacional. Nos Estados Unidos, a prática varia muito, mas a participação em atividades rigorosas é frequentemente vista como um elemento central da vida comunitária. É engraçado, os cristãos do Brasil pensam que o Estado de Israel moderno é o mesmo povo contado na Bíblia. Pensam que são os hebreus e os israelitas da Bíblia. Lembrando que os conceitos, as palavras israelitas e israelenses são totalmente diferentes em seus contextos culturais e sociais, onde muitos, por ignorância e por falta de conhecimento, se enroscam na bandeira sionista do Estado de Israel moderno. E mesmo assim, se fossem os mesmos povos hebreus e israelitas, os mesmos da Bíblia, eles também não iriam aceitar o cristianismo,
porque o judaísmo é uma religião totalmente oposta do cristianismo, onde os cristãos acham que os judeus também são cristãos. Não sei de onde eles tiraram isso. Na verdade, o Deus de Israel não tem nada a ver com o Jesus romano. São antagônicos, embora os cristãos tentam harmonizar, ou seja, encaixar. Dizem que o Jesus romano é filho do Deus de Israel, mas o próprio Antigo Testamento nunca falou nada sobre isso. Ou seja, não existe no Antigo Testamento um versículo sequer que diga diretamente que Jesus é o filho do Deus de Israel. Ou seja, que o Jesus romano é o Messias que os judeus esperam até hoje. Dizer que o Jesus romano é o Messias do Filho do Deus de Israel é uma harmonização construída da teologia do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Enfim, o Estado de Israel criado pela ONU no pós-Segunda Guerra Mundial em 1948 não é um Estado judeu, mas sim sionista, onde os próprios judeus raiz, como o próprio grupo de judeus ortodoxos, rejeitam e criticam o Estado sionista criado pela ONU. E outra, o Estado de Israel sionista é um Estado laico, separando o poder público de qualquer instituição religiosa, não adotando uma religião oficial, garantindo a liberdade de crença, a igualdade entre diferentes fés e não interferência de dogmas nas leis e políticas públicas. E outra, o aborto em Israel é amplamente legalizado e acessível, sendo descriminalizado em 1977 e financiado pelo sistema público de saúde. E os cristãos apoiando o Estado sionista de Israel, não sabendo eles que Israel é a favor do aborto. Por isso que é comprovado, o cristão não estuda nem a própria Bíblia, nem história e nem história da religião. E ainda querem estar certos e que sabem de tudo. Como é que você conhece a própria religião se você não sabe quais são as 3 religiões monoteístas abraâmicas? Isso, estou falando de pessoas que têm ensino superior. Lembrando que eu não critico pessoas que não têm estudo acadêmico, que não tenham ensino superior. Minha crítica é voltada a pessoas que têm conhecimento acadêmico, que têm ensino superior. Então, essa foi mais uma videoaula de muito conhecimento e informações. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.